Bom dia, meu nome é Ana Júlia e hoje é a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos aprender sobre o reino animal. Vamos lá? O reino animal é formado por vários seres vivos, como nós, os seres humanos. E eles podem ser de diversos tamanhos, desde os mais grandes aos mais pequenos. E eles também podem viver em regiões muito diferentes, como os campos, os desertos, as florestas, os lagos e os rios, as montanhas, os oceanos, as tundras e as regiões polares, as zonas úmidas e até nas nossas casas, que são os animais domésticos. O reino animal está dividido em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos vertebrados, que são aqueles animais que possuem um esqueleto interno. São aqueles animais que possuem a coluna vertebral, que é responsável por segurar o corpo dos animais. O segundo grupo é o grupo dos invertebrados, que são aqueles animais que não possuem um esqueleto interno e por isso não têm a coluna vertebral. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os animais vertebrados. Eles são divididos em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos mamíferos. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre este grupo. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. O segundo grupo que nós vamos ver é o grupo das aves. As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas, por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são ocos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho. O terceiro grupo que nós vamos ver é o grupo dos peixes. Vamos ver o vídeo? Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se moverem pela água. E o corpo termina em uma cauda, que os ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o corpo deles é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E tem o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. O quarto grupo que nós vamos ver é o grupo dos anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. As crias nascem na água e respiram por brânquias. Quando crescem, podem viver tanto na água quanto na terra e respiram pelos pulmões e pela pele. Tem a pele úmida e não tem pelos. São animais de sangue frio, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura ambiente. Vocês sabiam que os anfíbios são os únicos vertebrados que, quando nascem, têm cauda e vivem na água? Outra curiosidade é que, quando vão crescendo, crescem também 4 patas e vivem na terra. Esta mudança é conhecida como metamorfose. E o último grupo que nós vamos ver é o grupo dos répteis.
Répteis são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm o corpo cheio de escamas duras e têm as patas muito curtas, ou inclusive não têm patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Bom dia, tartaruga! São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Alguns, como as tartarugas, podem chegar a viver 100 anos. Esses foram os animais vertebrados. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral. Os animais invertebrados são divididos em 6 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos artrópodes. Vamos assistir um pouquinho sobre ele? Os artrópodes são muito diferentes entre si, mas têm algumas características em comum. Eles têm um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, que serve para proteger as partes moles. Alguns deles mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida, para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm 6 patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm 8 patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm 10 patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de 10 patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. O segundo grupo é o grupo dos moluscos. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas também têm muitas coisas em comum. Tem um corpo mole e às vezes está protegido por uma concha, e outras vezes não. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Os moluscos são classificados em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que se movem graças a um pé musculoso. Vocês sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? Neste grupo estão os caracóis. Os bivalves têm uma concha que pode fechar muito forte para se protegerem dos predadores. Vivem no mar e normalmente estão presos nas rochas ou na areia. Os mexilhões estão dentro do grupo dos bivalves. Os cefalópodes não têm concha e têm tentáculos compridos. Só podemos vê-los na água. As lulas estão no grupo dos cefalópodes. A maioria dos moluscos, como por exemplo as lulas, vivem e se movem nadando. Porém, tem alguns moluscos, como as lapas, que vivem grudados nas rochas. Tem também os navalhas, que vivem enterrados na areia. Bom, isso me fez lembrar que eu tenho que explicar este grupo de invertebrados para vocês. É o grupo dos anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo alongado e mole. Têm a pele úmida e respiram através dela. Que interessante, né? E como você pode ver, eles não têm patas. Por isso se movem arrastando o corpo, graças aos seus músculos e a uns espinhos minúsculos, que se chamam cerdas, que eles vão apoiando quando se mexem. Os anelídeos podem ser terrestres, como as minhocas, ou aquáticos, como as sanguessugas. O quarto grupo é dos selenterados. Os selenterados são animais marinhos e são divididos em 2 grupos, as medusas e os pólipos. As medusas têm o corpo gelatinoso e são quase transparentes. A forma dela é parecida com a de um guarda-chuva. E a boca e os tentáculos ficam na parte de baixo. Tem uma substância tóxica nos tentáculos para capturar as suas presas. Ops! Acho que é hora do lanche.
Algumas medusas se movem pela água e outras simplesmente se deixam levar pelas correntes marítimas. Que preguiçosas! Os pólipos são outro grupo de selenterados. Vivem presos em rochas e corais graças a uma espécie de ventosa, com a qual se fixam neles. Também têm tentáculos e boca, que usam para se alimentar. Porém, diferente das medusas, ficam na parte de cima. Cuidado! Dá para perceber que os selenterados estão com fome. Como vocês podem ver, tem selenterados de muitos tipos e cores e podem chegar a ser muito bonitos. O quinto grupo é dos equinodermos. São animais exclusivamente marinhos. Eles se movem muito devagar pelo fundo do mar, graças aos seus pés, que são minúsculos. Nesta estrela do mar, por exemplo, eles ficam na parte inferior, assim como a boca. Tem o corpo coberto de espinhos. Uau! Você viu esse ouriço do mar? Olha esses espinhos! Cuidado, eles podem te espetar, que nem aconteceu comigo. Dentro do grupo dos equinodermos, também temos os pepinos do mar e os lírios do mar. Que animais mais divertidos! E o último grupo é o grupo das esponjas. As esponjas são animais com um corpo poroso. Muitas são molinhas e suaves, mas outras podem ser duras e ásperas. Só vivem nos mares e oceanos e costumam estar presas em outros elementos, como rochas e corais. Elas não podem se mover. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que eram plantas ao invés de animais. Sabem por quê? As esponjas não fabricam o próprio alimento como as plantas. Elas se alimentam de plâncton e substâncias orgânicas que têm na água, através dos poros. Vocês sabiam que as esponjas marinhas foram utilizadas para a higiene pessoal durante séculos? E aí, de quais animais vocês mais gostaram? Antes de acabar a nossa aula, nós vamos fazer uma atividade. Que tal a gente fazer dobradura? Uma de um animal vertebrado e outra de um animal invertebrado. Para começar a nossa dobradura, nós vamos precisar de um papel quadrado e uma caneta. Primeiro a gente vai ligar essas duas pontinhas uma na outra, formando um triângulo. Depois nós vamos pegar a primeira pontinha e ligar lá embaixo, e depois a segunda pontinha e ligar lá embaixo. Com as pontas laterais a gente vai virar elas para cima, as duas pontas laterais. Depois a gente vai virar e fazer o rostinho da nossa raposa. Vamos desenhar o nariz, os olhos e as orelhas. E essa é a nossa raposa. Agora nós vamos fazer um animal invertebrado. Para isso a gente vai precisar de uma tira de papel, uma tesoura e uma caneta. Primeiro a gente vai pegar a nossa tira e dobrar no meio. Vamos marcar bem e com essa marcação que ficou no meio, nós vamos pegar a primeira pontinha e dobrar até o risquinho do meio da folha. Depois a segunda pontinha e dobrar até o risquinho também. E assim vai fazendo pontinha por pontinha até o papel ficar bem pequenininho. Quando ele ficar mais ou menos deste tamanho, nós vamos recortar as pontas para deixar as pontas arredondadas, igual eu estou fazendo nos vídeos. Depois nós vamos abrir e tá pronta a nossa minhoca. Agora é só decorar. E essa é a nossa minhoca e nossa raposa, um animal vertebrado e outro animal invertebrado. E essa foi a nossa aula. Nós aprendemos sobre os animais vertebrados e todos os seus grupos, e também todos os grupos dos invertebrados.